A Bíblia conta que durante o fim dos tempos Deus derramará a sua ira, como julgamento pelos pecados do mundo e como último chamado para a humanidade se arrepender e adorá-lo. No livro do Apocalipse, o apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro. E esse julgamento será dividido em duas partes, os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo falaremos especificamente dos 7 selos. Em sua visão, João vê o anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro que iniciará o julgamento do mundo. O apóstolo chora, porque a Bíblia diz que ninguém foi considerado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos olha para João e diz: "Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos." Naquele momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro então pega aquele pergaminho, pois só ele é digno de abri-lo. Em seguida, aqueles que o cercavam se prostraram no chão e o adoraram. Cristo então começou a quebrar selo por selo, revelando o seu julgamento sobre a terra. Veja o que significa cada um dos 7 selos. Primeiro selo, a vinda do anticristo. O apóstolo João escreveu: "Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! E olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer." Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro deles abre as portas para que o anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simboliza que ele será alguém poderoso, que chegará com o discurso de promover a paz ao mundo. O arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que a verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. Segundo selo, o espírito de guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão: Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Este segundo selo, aberto por Jesus, marca a chegada do espírito da guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Terceiro selo, espírito da fome. João descreve a visão dessa maneira: Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Na cultura judaica, a cor preta significa o lamento, a aflição e a fome. E é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo quando Jesus abrir o terceiro selo. Perceba que ele carrega consigo uma balança, que segundo os estudiosos representa a crise econômica e a fome, pois a balança seria símbolo de falta de alimentos e dos preços exorbitantes. Significa que as pessoas terão que trabalhar muito para comprar um pouco de comida. Para você ter uma ideia, 1 denário era o salário comum de um dia de trabalho. Quarto selo, espírito da morte. O apóstolo João traz a revelação do último cavaleiro. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. A abertura do 4º selo permitirá que o espírito da morte
acabe com a vida de 1/4 da população da terra. Grande parte dessas pessoas será levada para o inferno. Eles morrerão por causa da guerra, da fome e das doenças causadas pela abertura dos selos anteriores e pelos ataques dos animais selvagens que devorarão os seres humanos. Quinto selo, desejo de justiça. João relatou: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Assim que o quinto selo foi aberto por Jesus, todos aqueles homens e mulheres cristãos que haviam perdido a vida por causa da sua fé em Cristo perguntaram ao Senhor quanto tempo levaria para aqueles que os mataram seriam julgados. Eles então foram instruídos a esperar pacientemente até que os demais cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Em outras palavras, outros crentes ainda precisavam ser martirizados. Sexto selo, uma grande catástrofe no universo. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? A maior catástrofe de toda a história da humanidade acontecerá com a abertura do sexto selo, um fenômeno cósmico envolvendo os planetas do Sol, a Lua, as estrelas e todos os corpos celestes. Aterrorizará toda a população mundial. Então todas as pessoas terão a certeza que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Provavelmente o apóstolo João teve dificuldade para transformar em palavras tudo aquilo que os seus olhos realmente viram nessa ocasião. Tamanha a sua grandiosidade durante esse período assustador. O anjo mostra a João que 144 mil pessoas receberão o selo de Deus para que sejam protegidas da ira do Pai. Esses 144 mil selados pregarão as boas novas às pessoas e muitas se converterão a Cristo nos últimos dias. 7 selos, 7 trombetas. Se a abertura do primeiro selo já havia deixado João maravilhado e ao mesmo tempo espantado diante do tamanho do poder de Deus, o apóstolo João descreveu: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou-se em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com a oração dos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A abertura do 7º selo traz consigo consequências terríveis à terra. Porém, antes disso, ao período do silêncio absoluto, como se fosse Deus esperando para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados. Mas ao invés disso, amaldiçoarão ao Senhor por tudo que lhes acontecerá. Nesse período, os anjos tocarão as trombetas.
A cada toque, julgamentos piores irão acontecer. Até que enfim Jesus voltará, cheio de glória e poder. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, é hora de ficarmos firmes. Eu sou o pastor Sérgio Avelino. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.